Opa, tudo bem com você? Aqui é o Felipe do Pata Pata e bem-vindo a essa que é a segunda entrevista do blog do Pata. Hoje a gente vai conversar com o Leonardo da Tudo de Cão. Tudo bem, Leonardo? Tudo jóia, Felipe. Prazer estar aqui no blog do Pata Pata com vocês. Prazer é nosso. Para vocês conhecerem primeiro um pouco do trabalho do Leonardo, conta pra gente um pouquinho sobre como começou tudo, o perfil da sua empresa, como é que funciona. Tá. Eu cresci, na verdade, com cães, né? Meu pai tinha canil de Akita e de Shiba desde que era pequenininho, então eu cresci, na verdade, no mundo dos cães. E aí eu era de Salvador, mudei para cá e eu comecei a praticar agility com os meus cães. E eu tinha uma cachorrinha, a Duda, que ela era bem medrosa. E na época todo o adestramento que tinha aqui no Brasil era muito punitivo, né? E todos os problemas que eu enfrentava no agility, a solução que as pessoas davam é dar bronca nela, briga, faz isso, faz aquilo. E nessa situação eu simplesmente me recusava a fazer. Eu falava, não faz sentido eu entrar com broncas, com punições, sendo que o que eu quero, na verdade, no agility é me divertir com ela, eu quero que ela fique mais confiante. Só que não tinha recursos aqui no Brasil ainda para isso. Então eu comecei a buscar material fora, estudar fora. E nisso a gente começou a ter um resultado muito legal no desenvolvimento dela e a gente começou a competir internacionalmente, a gente atingiu o nível mais alto do agility. E aí as pessoas começaram a me procurar, falar, pô, Léo, o que você está fazendo com ela que está dando tão certo? Né? Então a Tudo de Cão, ela nasceu disso, na verdade o grande motivo da Tudo de Cão acabou sendo a Duda. Né? E aí no meio do caminho, várias pessoas que a gente foi conhecendo acabaram se encantando com a forma com que a gente educava os cães, exatamente sem punições, reforçando comportamentos que a gente buscava, e perceberam que isso dá uma autoconfiança muito grande para os cães. Então eles acabam ficando muito mais seguros e muito mais à vontade, entendendo como se comportar nas situações que a gente espera. E aí a partir de 2010 a gente montou a franquia Tudo de Cão, né? E hoje a gente está com 37 adestradores atendendo no Brasil todo, né? Então a gente tem adestrador em São Paulo, em Belo Horizonte, Porto Alegre, em Londrina, agora a gente está indo para o Rio, para Brasília. Então a gente está atendendo boa parte algumas capitais do Brasil. E o nosso sonho é exatamente esse, levar uma educação que seja motivacional, que não seja punitiva e que os cães realmente saibam se comportar sem precisarem ser ameaçados para se comportar bem. Então a Tudo de Cão está inserida dentro desse contexto. Legal, esse é o perfil da empresa, então é realmente de pouco ou praticamente nada punitivo. Na verdade a punição não faz parte da nossa metodologia, né? A gente acabou desenvolvendo uma metodologia que a gente chama de metodologia Tudo de Cão Transforma, que é exatamente, a gente busca transformar o relacionamento que as pessoas têm com os cães, com base no respeito, na ética, com base no bem-estar do cão. Legal. Então, e conta pro pessoal então, que está assistindo a gente, por que é tão importante, o porquê que o cão precisa ser treinado, qual é a grande importância aí do adestramento? O que eu vejo assim, todo cão ele está aprendendo o tempo inteiro. Na verdade, essa é uma característica de todos os seres vivos, né? Então ele está aprendendo constantemente. Se a gente estiver ensinando, ele vai estar aprendendo o que a gente quer. Se a gente não estiver preocupado com isso, deixar ele simplesmente à vontade, ele vai aprender coisas boas e coisas ruins, como por exemplo, sei lá, roubar comida na mesa. Um cão que aprende a roubar comida na mesa é um cão que o dono pecou pela omissão. Ele, ao invés de mostrar como se comportar naquela situação, ele deixou que o cão aprendesse a roubar comida na mesa. Então eu vejo que o adestramento ele vai exatamente primeiro para prevenir os problemas, né? E para deixar a comunicação mais clara entre o dono e o cão. Então, a partir do momento que o dono começa a treinar o cão, essa comunicação vai ficando cada vez mais refinada. E aí um passa a entender muito melhor o outro. Isso faz com que o cão ganhe muito mais segurança, né, e saiba exatamente o que esperar do dono e acaba sendo muito mais prazeroso para o dono ter um cão que entende o que está acontecendo ao redor, o que se espera dele e tal. Então a gente vê, na verdade, o adestramento como na verdade, o principal motivo de se treinar um cão é o bem-estar dele. Então, para todas as pessoas que buscam o bem-estar
a gente sugere o adestramento, porque é uma maneira do cão se inserir na sociedade de forma mais estruturada, de forma mais organizada. Daí quando a gente fala em adestramento, a gente não está falando só em treinar comandos de obediência, não é isso. Né? Os comandos de obediência têm a sua importância, mas não é, o objetivo do adestramento não é um cachorro que senta, deita e fica. Na verdade, vai muito além disso. Né? Na verdade, quando a gente fala em adestramento, a gente fala num cão que seja extremamente sociável, que saiba se relacionar com as pessoas, que saiba o que as pessoas esperam dele, saiba se relacionar com outros cães, com outras espécies, com gatos. É um cão que saiba ler o mundo e saiba interagir com o mundo de forma adequada. E do lado da pessoa é uma coisa até, vamos dizer, para ela ganhar um pouco de confiança em relação ao animal e até um pouco, podemos dizer, quase aprender um pouco da língua do animal, né? Conseguir se comunicar e transmitir para o animal o que ela espera ou a maneira como o animal deve se comportar e ele entender de uma maneira muito mais fácil, né? Sem dúvida, sem dúvida. A comunicação é sempre uma via de mão dupla, né? Então, para você ensinar algo, você precisa primeiro entender e aprender com o cão. Então, sem dúvida alguma, a pessoa precisa ler muito melhor o cão, entender muito melhor o cão, entender, na verdade, as necessidades que o cão tem e utilizar isso para ter uma boa harmonia, né, entre os dois. Tá certo. E qual é o peso que tem no adestramento ou no comportamento da sociabilização do cão com outros animais, com outros cães e com outros animais, né? Quanto que isso pesa eu brinco na Tudo de Cão falando que assim, eu prefiro 1000 vezes um cão que seja super sociável, mas não saiba um único comando, do que um cão que saiba 1000 comandos, mas não seja sociável. Na verdade, eu vejo que um cão educado, ele é acima de tudo um cão sociável. E por isso que eu falei no início dos comandos de obediência. Os comandos de obediência têm a sua importância para o cão entender como interagir com as pessoas. Então, pega um exemplo prático. Um cão chega e quer o carinho do dono, ou quer um carinho de alguém. Ao invés dele pular, sei lá, se esfregar, ele pode sentar e esperar o carinho. Então, o comando de obediência entra dentro desse contexto, como uma forma do cão se comunicar com as pessoas, né? Mas ele só vai fazer isso se ele souber se relacionar, se ele tem uma boa relação com as pessoas e com outros cães e com gatos, enfim. Então, o grande pilar do adestramento na Tudo de Cão é a socialização. É uma coisa que a gente trabalha exaustivamente com os nossos cães. A gente está o tempo todo buscando que eles interajam com pessoas, com outros cães. E quando a gente fala socialização, a gente não está falando só de cão com cão, né? A gente está falando de forma... Claro, da maneira como ele deve se portar nas diversas situações. E acho que a grande diferença que começa a ficar claro para mim ouvindo a sua explicação às vezes as pessoas dão muita importância para o comando em si, né? Porque o comando é aquela coisa direta, mas o comando eu acho que vai acontecer uma vez ou outra, em uma situação específica, você vai usar o comando ali na hora e pronto, né? Isso. Enquanto a sociabilização é como ele vai agir durante o dia, o tempo inteiro, né? Uma coisa legal da gente pensar é no seguinte, imagina que, sei lá, você vai no parque e quer soltar o seu cão para ele brincar com outros cães e tal. Se o seu cão simplesmente não responde a nenhum comando, você vai soltar e ele vai ficar lá dando perdido em você não vai conseguir trazer ele de volta depois. Ele vai brincar um monte, mas para você não vai ser prazeroso, porque você vai levar ele e vai ficar tomando um monte de perdido dele. Se o cão ele só atende a comando de obediência, você vai levar ele lá, você vai pedir para ele vir, ele vem, só que ele não vai se divertir, não vai brincar com outros cães. O que a gente precisa são as duas coisas. Então, você ir num parque, soltar o seu cão, brincar, se esbaldar de brincar com outros cães. Quando você chamar, todas as vezes que você chamar ele, parar tudo que ele está fazendo e imediatamente correr para você para entender por que você está chamando, né? Então, a visão da Tudo de Cão é exatamente essa, de que você precisa necessariamente ter uma boa socialização e ter comando de obediência. Tá certo. Bom, quanto que o comportamento aí vamos passar para a pessoa, né? Quanto que o comportamento do dono ou da pessoa tem pesa sobre o comportamento do animal? 100%, na verdade, seja por
tentar pegar, vamos pegar um exemplo prático, né? Tem donos que são muito permissíveis, né? E fala, não, deixa ele ficar à vontade. Muitas vezes o cão, ele acaba aprendendo várias coisas que o dono não vai querer lá na frente, como por exemplo pular nas visitas, ou roubar comida na mesa, ou puxar guia, ou seja lá o que for. E isso vai prejudicar o relacionamento. Por outro lado, a gente tem donos que são muito duros com os cães. E aí os cães acabam não se soltando o suficiente, né? Ficam sendo cães muito tímidos, muito retraídos. Então o dono muitas vezes ele peca ou por omissão ou por excesso. E o que a gente busca é exatamente o meio termo. Um cão que ele tenha todas as necessidades básicas supridas, então tem uma boa atividade física, tem uma boa atividade mental, ou seja, ele está aprendendo coisas novas o tempo todo, tem uma boa atividade social, ou seja, ele interage com pessoas, interage com cães todo dia, né? E tem uma boa alimentação, né? Então, dentro disso, quem proporciona isso para o cão é o dono. O cão ele não tem a possibilidade de falar, eu vou no parque, estou levando a chave e na volta eu fecho a porta. Não, ele só vai ter a oportunidade de ser socializado se o dono levar ele para algum lugar, né? Então, assim, é 100% de responsabilidade do dono o comportamento do cão. E quanto mais as pessoas assumem essa responsabilidade, mais fácil fica de corrigir problemas de comportamento, por exemplo, né? Então, eu falei no início da Duda. A Duda ela era uma cachorrinha muito medrosa no início. Pra você ter uma ideia, quando alguém entrava no canil, ela se machucava tentando fugir. Tamanho medo que ela tinha de pessoas e de cães. E a gente só começou a avançar em relação a isso a partir do momento que eu assumi a responsabilidade pelo comportamento dela. A partir do momento que eu falei, não, eu sou responsável por ela estar desse jeito. Então, eu vou precisar me desdobrar para ter o resultado que eu busco, seja expondo mais, seja criando associações positivas, buscando pessoas que interajam de forma adequada com ela. Então, a partir do momento que a gente assume a responsabilidade pelo comportamento dos nossos cães, fica tudo muito mais fácil da gente trabalhar. Legal. Quer dizer, muitas vezes não fica claro, né, para as pessoas, mas usando o exemplo que você falou no começo de um animal pular para pegar alguma comida, ou até quando a gente recebe visita em casa e aquela visita, o animal fica pulando na visita, muitas vezes a gente acaba associando o animal com aquilo, mas a gente não percebe que é a gente que muitas vezes não permite ou é permissivo demais ou dá esse espaço para ele continuar fazendo isso, né? Então assim, não fica claro pra gente, mas está implícito que é um comportamento nosso, né? Sem e não dúvida. Do animal, mais nosso do que do animal, sem né? Dúvida. O cão ele está aprendendo constantemente, 100% do tempo ele está em processo de aprendizagem. Então, se acontece algo e ele é reforçado por aquilo, esse comportamento vai aumentar. Isso independente da gente querer ou não, né? A gente brinca que assim, o cão ele não aprende o que a gente quer, ele aprende o que ele é reforçado. Então, o que faz parte a gente ler o ambiente e entender exatamente pelo que ele está sendo reforçado. Então, a questão do pegar comida na mesa, se ele sobe e come, ele vai subir cada vez mais, não tenha dúvida, né? Então, é função do dono realmente ter essa leitura do ambiente. Tá certo. E por último, Leonardo, então, isso já acho que já é uma dica e acho que talvez a principal dica, né, que as pessoas podem receber, mas tem alguma dica básica aí que para as pessoas, para elas começarem a entender um pouco e mudar um pouco o comportamento de um animal de repente mais difícil? O que a gente busca na Tudo de Cão é sempre suprir as necessidades básicas que eu mencionei, né? E uma das mais importantes é, sem dúvida alguma, a parte social. Então, uma das maneiras que a gente começa o treinamento é sempre suprindo essas necessidades básicas. Então, começar ensinando comandos de obediência, ensinar o que for para o cão, mas sempre ensinar coisas novas, tá o tempo todo ensinando coisas novas, de preferência em lugares públicos, lugares movimentados, onde ele vai ter contato com pessoas, onde ele vai ter contato com outros cães. Quanto mais interação social esse cão tiver, melhor. E uma coisa que a gente fala assim, o cão ele precisa ter uma vida social tão rica quanto de uma pessoa, né? Então pensa, por exemplo, Felipe, quantas pessoas você passa por dia, quantas pessoas você interage por dia? Sei lá, é um número gigantesco.
E por isso você consegue estabelecer uma conversa, você consegue interagir com as pessoas de forma tranquila, de forma natural. Agora, um cão que ele fica em casa no quintal e não tem a possibilidade de interagir, de ter contato social, no momento que ele tiver essa possibilidade, ele não vai fazer isso de forma adequada. Então, os cães eles vão interagir de forma adequada somente se eles tiverem a oportunidade de ter essas necessidades básicas supridas, né? Que é atividade física, mental, social e uma alimentação de boa qualidade. Então, se uma dica para isso, uma orientação para isso seria, para melhorar o comportamento em casa, pense nessas 4 necessidades básicas: atividade física, mental, social e uma alimentação adequada, dada no horário correto. E você vai perceber que assim, o comportamento do cão vai melhorar drasticamente em casa. Legal, bacana. Muito obrigado, viu, Leonardo, pela sua presença. Acho que super esclarecedor e algumas dicas básicas super importantes para as pessoas aí. Bacana. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, espero que vocês tenham gostado. O trabalho do Leonardo, a gente vai deixar todos os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha. Compartilha com seus amigos, para que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo super bacana. E a gente se vê na próxima, tá legal? Tchau!